pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer mais um vídeo aqui. A minha temática nas últimas semanas, na verdade nos últimos 2, 3 meses, tem sido em cima da questão do coronavírus, né? A questão da pandemia. Esse canal foi se construindo ao longo do tempo, né? De uma maneira não planejada. E a pegada é sempre um olhar geográfico sobre as coisas, e eu aproveito as minhas viagens, né, para contar coisas para vocês da geografia. Ultimamente, infelizmente, viagem não tem sido a tônica, né? Então todo mundo aí, deveríamos estar mais até trancados do que estamos, né? O Brasil está se tornando um caso bem especial no mundo. E eu fui pegando várias temáticas assim, que dialogam diretamente com a geografia e com a questão da pandemia, e fiz uma sequência, acho que esse deve ser o 9º vídeo, se não me engano, talvez 10º. E dessa vez eu quero pegar uma coisa que a imprensa está começando a bater muito agora e que vem diretamente ao encontro da geografia para a gente conversar, que é a questão da interiorização da doença. O que é curioso é que eles estão falando de uma interiorização da doença, e se vocês têm uma memória razoável de como é que o processo foi se disseminando aqui, na verdade a gente teve caso, o primeiro caso foi em São Paulo, uma pessoa que viajava sempre para o norte da Itália, se eu não me engano, a negócio, e depois Rio de Janeiro, São Paulo e Rio se tornaram aí os dois principais focos, mas rapidamente Manaus entrou também nisso, e depois se interiorizou pela Amazônia. Então é curioso, porque eu tenho a impressão que para a maioria das pessoas com a memória não tão apurada para o fato, a gente não percebe como é que o Brasil hoje é um Brasil não só amplo de território, mas é um país muito mais conectado do que as pessoas pensam. Então, a minha ideia é mostrar para vocês uma sequência de mapas e mostrar como é que a distribuição espacial da doença está se dando e como é que isso pode ser usado para você entender um pouco mais do que é o território e o espaço geográfico brasileiro. A ideia desse vídeo veio de um dos mapas que eu vou usar, eu botei no Instagram, um mapa que eu gostei, de professores, na verdade são de universidades diferentes, uma é da Universidade Estadual do Maringá, o outro é do Espírito Santo, o outro é da Federal do Espírito Santo, o outro é da Unesp, e eu coloquei no meu Instagram e um aluno falou, pô, tenta fazer um vídeo explicando melhor pra gente o que tem aí, porque a gente olha para o mapa e não compreende tudo, né? E nós jogos temos esse defeito, a gente imagina que todo mundo olha para o mapa e percebe coisas que nem sempre são tão simples. Então vamos começar assim. O primeiro mapa que você vai ver é um dos grupos que está fazendo acompanhamento do Covid, é o pessoal de Viçosa. Esse mapa que você está vendo aqui é o número de casos no dia 12 de junho, eu estou gravando no dia 13, é o número de casos da véspera. Então a gente teve 831 mil, quem fez esse mapa aqui é o Wesley Costa, tá? Universidade Federal de Viçosa. Eu vou botar os links todos com o material que eu estou usando na descrição do vídeo. 831 mil casos, 163, com 41.963 mortes. Primeira discussão. Pô, João, esse mapa é interessante, mas será que vale a pena a gente confiar nesses números? Porque falam muito em subnotificação. Sim, que está subnotificado está claro pela própria relação aí, número de casos, número de mortos, porque está dando 5%. Se eu tenho 800 mil casos para 40 mil mortos, está dando 5%, não é o número que a gente vê por aí. Então, no barato, pessoal, no barato, a gente já tem uns 2 milhões de casos no Brasil. Barato. Sim. No mínimo, as 3 vezes, até para dar aí 1%, 1% e pouco de letalidade. Há quem fale, acho que o pessoal de Pelotas tem feito umas projeções 5 vezes mais, 6 vezes mais, mas para a análise que eu quero fazer, isso não faz muita diferença. Porque com 800 mil casos oficiais, ou 2 milhões no mínimo provável, ou botando aí para 4, 5 milhões, a gente está falando de alguma coisa em torno de 0,5% da população brasileira, 1% da população brasileira, 2% da população brasileira, o que dá uma amostra razoável. Eu queria que você voltasse a olhar para esse mapa, a gente vai botar ele aqui na tela, para você perceber o seguinte, coisas básicas do mapa. Bom, muita concentração no litoral, obviamente, porque a população brasileira é muito litorânea. Em São Paulo e na região sul, uma interiorização já grande, então o pessoal está esperando interiorização, pois ela já está acontecendo. Até porque o interior da região sul e o interior de São Paulo são muito conectados. O que eu acho que deve estar acontecendo como os primeiros casos foram mais das capitais, e no meio da confusão política do Brasil, né, um desencontro absurdo dos 3 níveis, uma doença como essa já seria trágica, da maneira como a gente está enfrentando, de forma caótica, com os poderes batendo a cabeça, sem coordenação. A população que já tem uma tendência a não acreditar em certas coisas e outros que querem não acreditar, até por necessitar de dinheiro, porque o seu negócio e tal. Quando esse cara do interior viu os casos na capital e não viu na cidade dele, deve ter se tornado mais relaxado ainda do que ele já seria. E repara no mapa
como é que você já tem uma entrada muito grande aqui nessa área ao sul. Eu vou trocar de mapa, eu vou mostrar um mapa agora, eu vou voltar a usar esse daqui a pouquinho. Vou mostrar um mapa do pessoal do INE, que também está fazendo acompanhamento, mas esse é interessante porque ele é bem superficial, porque é um mapa de calor. Em vermelho mais casos, em verde menos, azul menos ainda. Em todos eles, pessoal, vocês podem mexer com a escala, tá? Eu vou botar os links para vocês olharem. Você vai lá, se aproxima até o nível do município. E aí você vê lá o número de pessoas recuperadas, o número de mortos, por aí vai. E nessa escala você reforça de novo essa ideia de uma quantidade muito grande de casos no litoral, mas de novo a Amazônia, olha lá, o ponto de Manaus, de Boa Vista em Roraima, no Acre. E aí a gente vai descer um pouquinho mais e agora eu vou recuperar aquele primeiro mapa e vou colocar uma coisa didática para vocês. O mapa do número de casos, né, 800 mil no Brasil 12 de junho, e o mapa da população. E, gente, o Brasil continua muito litorâneo, está desenhado aí. Mas essas linhas de interior que você vê o número de casos, elas estão mostrando para você algumas coisas. Talvez você não conheça essas coisas. As grandes vias de circulação, e aí fica mais difícil de perceber. Mas aqui, ó, cheguei ao mapa que eu falei que me motivou a fazer o vídeo. Esse mapa que eu falei que é parceria de professores de algumas universidades, eu anotei o nome deles aqui, eu não os conheço, tá? Oséias Martinucci, Raul Guimarães, Rafael Catão. Eles fizeram uma parceria e um mapa muito legal, tá? Muito legal. Acho que o aviãozinho de Recife ele correu um pouco na direção de João Pessoa, mas isso não é nada perto da qualidade do mapa, que realmente é espetacular. E o que eles fizeram aqui? Eles colocaram em cor rosa a maior quantidade de casos. Aí de novo, pessoal, Brasil litorâneo? Sim, mas olha os eixos. Um eixo amazônico lá em cima, pelos rios, eixos viários, esse que sai aqui de Brasília na direção de Belém, isso é Belém-Brasília. Aí está escrito BR-153, que a BR-153 é que vai de Anápolis até Ananindeu, até Belém, mas isso aí é a 010. O outro eixo que sai de Cuiabá saem dois, né? Sai um que é a BR-163, que é a Cuiabá-Santarém, e outro que é a 364 vai para Porto Velho. E aí você vê como é que o Brasil está integrado? Porque você consegue perceber claramente como é que esses eixos permitem a conexão. João, mas espera aí, ele não está mostrando só as áreas de maior quantidade, porque tem uma parte rosa com diagonal em branco. São as favelas. Eles fazem alusão direta à legenda aos aglomerados subnormais, porque repara, a doença ela vem por conexão, por contato, e por isso São Paulo teve o primeiro caso, assim como nos Estados Unidos concentrou em Nova York no início, assim como na Itália, norte da Itália, que são as pessoas mais globalizadas. Mas depois que ela entra pelo espaço do rico, ela vai para o espaço do pobre. E como você tem um grau de favelização enorme no Brasil, obviamente, controlar a doença nessas áreas é muito mais difícil. Como é que você vai fazer isolamento social se você tem residências com 7, 8 pessoas em 1 ou 2 cômodos? Lugares que nem água potável você tem. E aí como é que é esse asseio, entendeu? Então a alusão que eles fazem à favela é por isso. Mas repara que os eixos de favelização estão no litoral, nas grandes cidades, mas também nessas vias aqui. Porque a favelização é uma marca da nossa urbanização, como da urbanização mexicana, sul-africana, e também na Amazônia, que eu vou tratar no final, ok? Então o mapa, ele tem algumas coisas muito interessantes. Essa questão da distribuição, acompanhando a distribuição populacional, a alusão às favelas, a alusão aos eixos viários e aos aeroportos. E aí a coisa amazônica fica mais interessante. Porque vários de vocês estranharam Manaus com explosão de casos logo no início. Gente, isso mostra que vocês não conhecem o que é Manaus. Manaus é uma baita de uma cidade. É hoje a 7ª maior cidade do Brasil. Tem mais de 2 milhões de pessoas. É mega conectada. Dia desse eu fiz uma aula online, né, com o pessoal interagia comigo no chat, e gente do Brasil todo. E quando eu falei disso, o cara falou assim, cara, eu sou aqui de Manaus, trabalho em hotelaria, e eu vi o Covid chegando, claro, entre aspas. O que eu vi de Covid chegando? Gente, pode ter sido gente que viaja a negócio, não esqueça do polo industrial da Zona Franca. Mas pode ter sido também turístico, as pessoas que vão conhecer as áreas da floresta. Então Manaus é uma cidade mega conectada. E por isso o mapa tem os aeroportos. Porque, repara, se a imprensa fala hoje em interiorização, ela está pensando nas ondas. E aí pensando nesse Brasil que já não é o Brasil pré-Vargas, né, gente? Se fosse o Brasil pré-Vargas, a doença ia ficar no litoral. Mas o que aconteceu entre o Vargas e hoje? Marcha para o oeste, transferência da capital para Brasília com JK, projeto de ocupação do centro-oeste com agricultura no governo militar, projeto de ocupação da Amazônia. Vocês repararam que nesse mapa
eles colocam a Amazônia hidroviária e a Amazônia rodoviária. Hoje não tem uma Amazônia só não, gente. Tem mais de uma Amazônia. Eu tenho a Amazônia rodoviária, porque o governo militar criou esse eixo, essa lateral da Amazônia leste que vai na direção de Belém. Aquilo é a Amazônia rodoviária. Eu passei por lá há muitos anos, uma viagem muito doida que eu fiz, ali pela Belém Brasília, e você vai passando naquelas cidades que são cidades o quê? De beira de estrada. Você continua tendo a Amazônia ribeirinha, mas tem a Amazônia beira de estrada. Mas é claro que leva mais tempo para chegar. Manaus pulou etapa, porque rapidamente Manaus passou a ter casos, por causa do transporte aéreo. E a partir dali, numa cidade muito grande, mas muito favelizada, com problemas de oferta de serviços, e uma cidade, gente, que é quem tem os serviços. Na verdade, os casos de Manaus se interiorizaram mais rapidamente da Amazônia, porque a dependência dos municípios do interior da Amazônia para Manaus é maior que em outros lugares. Casos de indígenas afetados, que também estão indicados aqui no mapa. O primeiro caso que eu vi, o indígena saiu de São Gabriel da Cachoeira e ele estava doente por uma outra coisa e foi procurar atendimento médico em Manaus e voltou contaminado. E a partir dali você prolifera. Então, esse mapa, na verdade, mostra uma coisa que é essencial. O Brasil está péssimo no combate à doença. O Brasil é um caso hoje bizarro, não sei o que vai acontecer. Estamos virando laboratório para campanha de vacinação, porque é óbvio, o número de casos aqui explode, a gente não está fazendo combate. E ao mesmo tempo o país hoje é integrado. E como ele é integrado hoje, a doença circula muito intensamente. No caso da Amazônia, eu vou mostrar para vocês um conjunto de mapas. Uma coisa importante. Se vocês quiserem, uma coisa importante para a geografia é a questão da escala, tá? Esses mapas todos que eu estou mostrando, você pode mexer com escala. Então, se você pegar o mapa do número de casos e der um zoom aqui na região sul, você tem como ver coisas da geografia do sul. Eu não vou me alongar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas repara como é que o Pampa tem um número de casos menor do que outras áreas, porque tem menos cidades, menos população. Aí tu tem que entender da geografia do sul. Se você pegar o mapa do Sudeste, está desenhado as vias de circulação de São Paulo. O Brasil hoje é um país, gente, que tem... o Brasil tem 5.570 cidades. Só 1.000 cidades no Brasil hoje não tem casos de coronavírus. E simplesmente o Brasil tem 1.300 cidades que tem menos de 5.000 pessoas. Quer dizer, praticamente todas as cidades já têm casos. Só que isso veio como ondas. Só que essas ondas não são homogêneas. Porque você pode ter o transporte aéreo que leva, digamos, pulando etapa para uma outra área. Tá? Vamos terminar falando de Amazônia especificamente. Olha o mapa com o zoom na Amazônia e, de novo, para quem conhece o desenho da região, está explicitado aqui como é que a doença está circulando. Ou você bota um eixo viário aqui, como a BR-010, como a 364, ou você olha para os rios. Dois professores da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, o João Silva Neto e a Natasha Aleixo, eles fizeram um trabalho bem legal lá no Atlas do Amazonas, que eles pegaram o primeiro caso está aqui, ó, no dia 13 de março, em Manaus, óbvio, né? Transporte aéreo para lá. E de lá em diante eles foram mostrando a disseminação pelos rios. E aí repara que vai passando o tempo, aí eu já vou para abril, aí aqui eu já estou 12 de abril nesse mapa, deixa eu avançar mais. Esse aqui 13 de maio, tá vendo as bolinhas? Indicando o número de casos avançando. Gente, isso é claramente pelos rios. A rede hidroviária amazônica e essa grande dependência da principal cidade é que permitiu essa disseminação. Esses mapas aqui saíram numa reportagem do UOL, que eu coloco para vocês também no site. Olha como é que está encaixadinho. Agora está com os rios, né? Agora ficou mais fácil para vocês. Para quem não sabe onde estão os eixos viários, para quem não sabe onde estão os rios, é mais difícil de ver. No meu início de carreira, lá nos anos 90, com uma internet ainda não tão avançada, a gente fazia muito trabalho com mapa em papel manteiga, que a gente falava, aquele papel mais transparente, em que a gente colocava primeiro o relevo, depois os rios, depois as cidades. E hoje você faz isso com um sistema de inteligência geográfica facilmente. Olha o que os caras fizeram aqui na evolução dos mapas. 15 de março, 2 casos na Amazônia. 30 de março, 242. 6 de maio, 18.677. Mas olha onde estão os casos. Exatamente na beira da estrada ou na beira dos rios. Tenta pensar naqueles barcos amazônicos, que as pessoas viajam ali dias e dias, lotado de gente, rede sobre rede, como é que aquilo ali é um terreno fértil para a contaminação. Então a verdade é, quem tem uma percepção geográfica das coisas, podia ter desenhado isso que está acontecendo. Mas, obviamente, um país que, na verdade, parte da população, inclusive de quem governa o país, nem acredita numa política pública de combate, aí fica muito difícil.
isso que aconteceu no Brasil e que é constrangedor, afeta agora até os vizinhos. Você sabe que se você pensar nos rios, esses rios não respeitam exatamente as fronteiras, né? Pega uma cidade como Tabatinga, no Amazonas, claro que está afetado, que está vendo aqui que o Brasil todo está afetado. Do outro lado da fronteira é Letícia, na Colômbia. Olha essa manchete de jornal mostrando que Letícia, na Colômbia, é a cidade do país vizinho que mais tem casos. 1/3 testaram lá as pessoas, 1/3 estão contaminados. Estão contaminados por quê? Por causa do problema seríssimo do Brasil e porque a rede hidrográfica permitiu esse tipo de conexão. Então, fazendo do limão uma limonada, você pode pegar o mapa desses casos do Brasil e a partir dali enxergar como é que hoje o espaço geográfico brasileiro está efetivamente integrado. Essa é a boa notícia. Talvez falte agora alguma política de governo, né, e de organização sobre esse território, porque isso a gente não está tendo. É isso, pessoal.